Vamos então aos contornos desse cerco jurídico ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Acompanhe a reportagem. A Polícia Federal informou que encontrou na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, uma minuta de decreto para que o então presidente instaurasse estado de defesa na sede do TSE e, com isso, mudasse o resultado das eleições presidenciais. Torres se manifestou por meio de suas redes sociais, dizendo que o documento seria descartado e que foi vazado fora de contexto, com o objetivo de prejudicá-lo. Ele escreveu, abre aspas, no cargo de ministro da Justiça, nos deparamos com audiências, sugestões e propostas dos mais diversos tipos. Cabe a quem ocupa tal posição o discernimento de entender o que efetivamente contribui para o Brasil. Também nesta quinta-feira, um grupo de procuradores do Ministério Público Federal apresentou ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, um pedido para que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja investigado por incitação ao crime. O pedido é baseado em manifestações de Bolsonaro ao longo dos últimos 4 anos, no qual ele faz ataques ao sistema eleitoral brasileiro. De acordo com esses procuradores, os atos criminosos contra as sedes dos 3 poderes praticados no último domingo foram influenciados pelo comportamento de Bolsonaro. O grupo lembra ainda que 2 dias após os atos de terrorismo praticados por seus apoiadores, o ex-presidente fez uma postagem em suas redes sociais, reverberando novamente questionamentos sobre a lisura do processo eleitoral. Raquel Scalcon, novamente, obrigado pela presença. Qual é a substância jurídica? Qual é a base jurídica? Na sua visão como especialista, como operadora no campo do direito, prospera esse, digamos, como eu caracterizei, cerco jurídico a Bolsonaro? Bom, muito boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite também ao William e aos meus colegas aqui de programa. Um prazer poder estar aqui hoje, inclusive, né, com uma presença feminina sempre importante e necessária para a nossa diversidade de ideias e de gênero. Então, muito obrigada. Bom, acho que tem algumas questões aqui que eu gostaria primeiro de esclarecer tecnicamente e aí explicar a minha posição, a minha leitura sobre a situação. Bom, vejamos, o primeiro ponto, quando surgiu a notícia, a minha primeira dúvida era, esse documento ele é manuscrito, ele é impresso ou ele é um documento, um arquivo? Isso ficou aparentemente esclarecido de que seria algo impresso, né? Por que eu digo isso? Sequência, né? Depois o ex-ministro, imediatamente, ele confirma a existência, confirma o conteúdo, não nega que não haja, que seja falso, qualquer coisa nesse sentido. Ele admite que isso existe. Então, o que nós podemos pensar a partir disso? Primeiro, o documento em si já revela um crime? Acho que essa é a primeira pergunta. Se ele não revela um crime, ele já revela, ele pode servir como um indício ou uma prova de alguma conduta ou alguma vinculação, seja do ex-ministro, seja do ex-presidente, a tentativas de golpe, aos atos de 8 de janeiro? Bom, então, já me posicionando aqui. Se pensarmos que aquele documento ele é uma indicação de uma pretensão de golpe, a discussão que a gente vai ter que fazer é: estamos já dentro de atos executórios desse crime, já uma tentativa concreta, ou nós estamos ainda num plano de atos preparatórios? E por que eu digo isso? Porque o direito penal, como regra, ele pune exclusivamente quando já há uma execução do crime. Eu não tenho nenhuma dúvida de que aquilo possa representar atos preparatórios de um crime de tentativa, né, de abolição do Estado Democrático. Poderia, isso é possível que se argumente, mas já uma execução, no sentido de haver uma tentativa, aqui eu acho que o direito penal coloca isso mais em questão, mais em dúvida. Então, acho que haverá muitas nuances para que isso por si só já represente um crime, uma situação jurídica pior para o ex-presidente, mas sem dúvida nenhuma agrava a situação. Como, né, se coloca aqui na própria reportagem, o cerco jurídico ele vai se fechando, na minha opinião, sim. Nós estamos tentando separar, Caio, você que tem entre nós formação jurídica, do ponto de vista político não é o que estamos discutindo. Nós estamos assumindo que do ponto de vista político é muito mais fácil cercar uma figura e colocá-la ou responsabilizá-la diretamente por eventos, como o que aconteceu no dia 8, mas do ponto de vista jurídico, digamos, o jurídico dificilmente sustentará o político?
William, tiveram diversas situações nessa quadra bolsonarista do governo Bolsonaro em que o jurídico não avançou porque o político não avançou. E eu dou um exemplo claro que é possível a gente comparar com a situação atual. No 7 de setembro, no primeiro, não no segundo. No 7 de setembro, no primeiro... 2021, que o Bolsonaro veio aqui para Paulista, chamou o Alexandre de Moraes de canalha. Ali haveria a possibilidade do jurídico avançar. E o jurídico não avançou porque o sinal do establishment político, do Congresso, dos políticos em si, quiçá da oposição até, não sinalizou, não piscou para o jurídico. No caso era o TSE, que iria avançar com ações, com aquela ação do impulsionamento de 2018 da chapa, impulsionamento de mensagens, né? De WhatsApp, isso. Então ali o TSE tinha uma base jurídica que poderia avançar se o político piscasse, e não piscou. Agora muda a situação. Agora o político está empurrando, a situação política, o quadro político de domingo para cá, está empurrando o cenário jurídico. Muito embora eu super concordo com a professora, com a doutora, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim. Mas a situação é diferente do 7 de setembro de 2021. Você tem o cenário todo político avançando e você tem esse cenário político, e você veja que mesmo aliados do Bolsonaro, todos condenaram. Mesmo a extrema-direita, todos condenaram os ataques de domingo. Não há quem, em sã consciência, aplauda os atos de domingo. Essa é a parte da incitação à violência. Agora, vamos examinar a sua tese, que ela é interessante. Isso tem empurrado o jurídico. A tua tese é interessante. Eles caminham juntos. A tua tese é o mundo jurídico caminhará dependendo do que o mundo político consiga empurrar. Felipe? Olha, Vac, de fato tem uma pressão política maior nesse momento. Naquele momento ao qual o Caio se referiu, 2021 e outros anos ao longo do governo de Jair Bolsonaro, eu analisava na época, escrevi artigo dizendo que Jair Bolsonaro era a cortina de fumaça do sistema. Por que eu dizia isso? Porque todas essas afrontas que ele fazia com tribunais superiores, elas serviam para ministros dos tribunais superiores e para representantes da classe política, presidentes de casas legislativas, posarem ali de defensores da democracia, no momento em que ainda se cuidava de aliviar a barra de um pessoal que estava encalacrado com a justiça em razão de Lava Jato e de outras investigações, envolvia improbidade administrativa também, depois houve afrouxamento dessa legislação. Então, Jair Bolsonaro ele tinha uma função ali, ele servia para gerar notícia, para cobertar muita coisa que estava acontecendo debaixo do pano. E também tinha uma função para a oposição. Caio até falou assim, até a oposição e tal. Por quê? Porque o Lula, basicamente, mas o PT de uma maneira geral, queria enfrentar o Jair Bolsonaro desgastado em 2022. Tudo bem, tem uma questão de, tem apoio parlamentar para um impeachment e tal, mas havia essa necessidade de deixar o Jair Bolsonaro errar. Porque o Jair Bolsonaro, com essas afrontas e tal, ele permitia, ao mesmo tempo, que se cuidasse de outras questões sem tanta repercussão, porque ele predominava com o protagonismo dele no noticiário, e, ao mesmo tempo, ia se desgastando politicamente para que o Lula vencesse a eleição. Então, se deixou o Bolsonaro fazer muita coisa. A omissão, ela não começou com essas omissões policiais que a gente viu no domingo. Tem várias omissões da classe política, tem omissões dos tribunais superiores e tem a omissão do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que foi escolhido pelo Bolsonaro depois que começaram as investigações de rachadinha da família e que, por um lado, extinguiu a Lava Jato, agradando boa parte dessa velha política, por outro lado, blindou o Bolsonaro. E Alexandre de Moraes, para contornar essa blindagem, ele começou a contornar Felipe, a PGR. Tem um porém aí. E aí endureceu aí essa briga. O porém aí é o seguinte, dentro do seu raciocínio. Desta vez a situação é outra. Então, a questão que eu posso... Exatamente, esse é o ponto. É que agora a situação é outra, ele já perdeu. A política está exercendo uma pressão para que o cerco jurídico progrida. Yuri, por favor. Exatamente isso. Eu acho que eu queria Yuri, deixa só uma pausa técnica. Raquel, como dizemos a todos os nossos participantes, especialmente você, que nos alegra com a presença feminina e corrige as nossas falhas nesse sentido, você faz parte de uma roda, não espere eu passar a palavra, tá? Fecha. Pode deixar, em breve já estou falando. Yuri, vai lá. Eu queria só dar um passo atrás, porque nesse episódio específico dessa minuta de decreto, me parece que
Primeiro, se precisaria, do ponto de vista jurídico, ter muito caracterizado o quanto Anderson Torres está envolvido com este documento, claro, encontrado na casa dele, num mandado de busca e apreensão já com autorização da Justiça, o coloca numa situação jurídica difícil, mas ele vai fazer a alegação dele que ele já fez. O Caio trouxe o posicionamento da defesa, que ele teria recebido esse documento de um popular e que não destruiu. E me parece que, do ponto de vista do cerco jurídico, esse episódio é grave, mas mais grave primeiro para Anderson Torres e para daí sim se poder fazer um elo mais direto com o Bolsonaro. Mas é claro que eu sou da tese do Caio. Tendo esse ânimo político, e ele existe neste momento, em função do que aconteceu no 8 de janeiro, certamente isso dá mais impulso para integrantes do Ministério Público, e aí falando institucionalmente, terem mais ânimo para fazerem o que não foi feito ao longo do Posso passar para esse ponto então, Raquel? Claro. Dá para nós uma ideia, Raquel, você como especialista, operadora no campo do direito, da gravidade / não gravidade dessa representação criminal dirigida ao Procurador-Geral da República por mais de 80 procuradores. Que peso tem essa peça? Bom, acho que essa peça tem um peso relevante, né? Considerando aqui que a classe se mostra assim, muito proativa em relação a essa representação e o próprio Procurador-Geral da República vem sofrendo já, até como comentaram aqui os meus colegas, ele vem sofrendo acusações contínuas e constantes de omissão em relação a atos graves, especialmente em relação ao governo anterior. Então, acho que aqui é o momento de que ele, se mostrar a que veio, não é? Acho que as omissões que aconteceram até agora não têm mais razão de ser e nós vamos ter que observar como é que ele vai se posicionar. Eu imagino que talvez haja uma mudança aqui, porque realmente, como foi dito, há um novo cenário político, há um novo contorno, né? As relações entre os poderes e também institucionais, elas estão se reposicionando. E acho que aqui essa pressão vai ser difícil de ser contornada. Imagino que talvez ele mude. Qual o medo que o Bolsonaro tem que ter dessa peça dos procuradores? Olha, essa peça ela vem assim, agravando a situação do ex-presidente, né? Porque até o momento a questão de que muitas coisas eram, enfim, basicamente barradas, né, no âmbito da Procuradoria-Geral da República, somado ao fato, né, e isso uma coisa vinculada à outra, somado ao fato do seu foro privilegiado. Bom, agora nós temos um espaço quase que, eu diria assim, indeterminado de possíveis ações criminais que atinjam o ex-presidente. Então, é claro que a situação jurídica dele, como de qualquer outro que possa ter perdido o cargo, enfim, perdido o foro, fica muito mais grave, muito mais delicada, e há eu diria, um incentivo às instituições a darem continuidade a essas investigações que talvez antes isso não houvesse dessa forma. Sempre teve uma dúvida, acho que na esquerda e no governo Lula, né, durante a campanha, nesse debate sobre a prisão do Bolsonaro ou não, até que ponto a prisão o fortaleceria ou o fragilizaria. Desde domingo já está mais concretizada a ideia, a gente vê até pelos atos, pelas manifestações do Lula, do Flávio Dino, uma disposição maior nesse sentido, de que sim, é preciso matar essa corrente, essa seita, esse grupo político a partir liquidando o seu chefe. Acho que isso perderam, se havia um receio, como sempre houve um receio, e eu já falei isso aqui várias vezes, porque vítima, né? Lula foi preso, eu não estou sem falsa equivalência, mas o Lula foi preso e manteve-se forte politicamente, saiu da prisão, virou presidente. Então, como... Fez esse discurso de mártir, né? De ter sido alvo... Como que o país, como que os bolsonaristas, como que esse pessoal que invadiu, os que financiaram, reagiria a uma eventual prisão ou inelegibilidade do Bolsonaro? Isso era uma dúvida maior neste campo político da esquerda, do PT, dessa frente ampla. Hoje é uma dúvida menor. Mas você está abordando um problema clássico de decisão política, que é custo-benefício. Transformar o adversário numa vítima me traz mais custo ou me beneficia? No caso, agora, se quem tem que tomar essa decisão tem que tomar ela de cabeça fria e calculando os movimentos seguintes, quer dizer, ir para frente ou ir para frente com com um cerco jurídico impulsionado por uma grande, pressão política,
é algo que interessa nesse momento ser feito? O que está na cabeça de quem toma essas decisões? No caso, a cúpula do PT. Pois é, Vac, há um cálculo político. Eu fiz aqui um apanhado histórico, acabei não falando sobre o presente. É uma nova configuração, evidentemente, a próxima eleição é só daqui a 4 anos. É muito mais plausível para o cálculo político do PT que se aceite que Jair Bolsonaro seja preso. Quer dizer, se tome as iniciativas políticas que, lamentavelmente, precisam ser tomadas. Quer dizer, eu concordo com o que o Caio está dizendo. A pressão política, ela muitas vezes empurra a situação jurídica de quem é um potencial alvo. Lamento que seja assim, porque se tudo fosse feito tecnicamente, não precisava de empurrão político. E acho que há esse cálculo dentro do PT. Deve haver alas defendendo que se tomem todas essas iniciativas, se busque eventual ineligibilidade do Bolsonaro, pelo menos, ou cadeia, porque a próxima eleição é só daqui a 4 anos. Então você tem uma margem maior. Mas deve haver gente pensando também, será que vale a pena? Será que isso incendeia o país? Será que isso pode fazer com que o governo Lula fique sempre nesse embate com o bolsonarismo, que gere uma perda de popularidade? Então são cálculos que eles estão fazendo, mas a gente está vendo que nesse momento as iniciativas estão sendo tomadas, porque os atos foram muito escancarados, muito hostis, golpistas, claros. E o cálculo é esse, porque esse é o momento que o bolsonarismo está mais acuado. Exato. Desde sempre. Mas aí entra uma pergunta. Diga. E aí seria um momento político, se a esquerda, se a Frente Ampla assim entender, de matar, vamos dizer entre aspas, né? Meu único ponto político é o seguinte, valerá a pena, do ponto de vista exclusivamente político, para o Lula que o Bolsonaro seja preso, porque que o Bolsonaro se desgaste tanto, vamos dizer assim, é claro que há uma escolha, vai desgastar, não vai, há uma expectativa, as pessoas precisam calcular isso devidamente. Por que eu estou dizendo isso? A frase é horrível, Felipe, mas é a seguinte, mata ou deixa sangrar. Exatamente, porque o Lula ele foi muito favorecido pelo antibolsonarismo, é isso que eu estou querendo colocar. Então, assim, esse duelo com o Bolsonaro, errando, desgastado, aloprando, para usar a palavra melhor, é bom, é vantajoso politicamente para o Lula ou não? Essa que é a questão. E depende também da perspectiva de prazo para isso, né? O quanto... por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto vocês estavam falando, eu fui relembrar aqui a sabedoria popular que é do próprio Lula para uma situação dessa, quando ele fez aquela frase da jararaca, quando ele foi conduzido coercitivamente, né? Para prestar um depoimento. Isso lá em 2016, antes de ser preso, antes inclusive de ter sido convocado para testemunhar, que ele disse aquela história, se quiseram matar a jararaca, não fizeram direito porque não deram na cabeça. Bateram no rabo e a jararaca segue viva. Por que eu estou relembrando essa frase? Porque esse tipo de ação jurídico-política, né, movida impulsionada pela política, mas com consistência jurídica o suficiente para tirá-lo do jogo político, tem que ser um tiro muito certeiro. E você mencionou, né, William, essa história do deixar sangrar ou acabar de vez, tem sido um dilema da política desde, por exemplo, o impeachment de Dilma Rousseff. Também era a discussão da oposição. Se você quiser, desde o mensalão, pensamos a mesma coisa. O mensalão, quando a postura política foi, deixa ele sangrar, porque e acabou que ganhou a eleição e deu a volta por cima. Raquel, comandados pelo Fernando Henrique Cardoso. Eu ia até fazer um comentário sobre o ponto do Yuri, né? Claro. Eu concordo plenamente que há aqui uma força política agora impulsionando isso, né? Mas eu, enquanto advogada criminalista, enquanto professora também da área de direito penal, eu espero, né, que haja aqui uma consistência jurídica, né? O mais importante é que isso exista, assim. Pode até haver uma força política conduzindo para isso, mas se houver essa força sem uma consistência jurídica, numa justificação de uma persecução penal, de uma prisão, etc., nós, na minha opinião, não vamos chegar a um bom lugar. Raquel, essa é a questão mais importante da nossa política no momento. Que eu ia dirigir a você mesmo. É uma questão capciosa, mas, enfim, estamos aqui usando o seu intelecto, que é a seguinte: boa parte da argumentação hoje em favor do Lula é exatamente esse ponto que você mencionou, que ele foi vítima de uma perseguição judicial incitada por pressão política. É a narrativa, adotada por um grupo importante de colegas seus, sobretudo em torno do grupo Prerrogativas. São alguns dos nomes com maior projeção no campo penal, no campo da advocacia penal ao qual você pertence.
qual é o receio que você tem que a gente viva de novo adotando a narrativa? Não sei se você a adota, ok? Por isso que a pergunta é capciosa. Quanto que você confia que a parte penal seja completamente imune à pressão política? Não, primeiro, eu concordo em parte com a narrativa, sim, concordo em grande parte com a narrativa, já deixando aqui muito clara, né, a minha posição. Acho que é importante isso ser falado, até para que se interprete as minhas manifestações à luz disso, né? Eu acho que não é imune, né? Imune não é possível, imune não tem como. E o que nós temos que ter é um autocontrole mesmo, é uma reflexão séria sobre o que significa que a política determine as ações no campo criminal. Isso é o mais sério. Então não tem imunidade, não há. Nós somos seres humanos, nós temos interesses, nós temos vontades, nós temos ideologias, etc. Nós temos questões inconscientes. Mas é necessário uma reflexão séria sobre isso, ou seja, que se houver base jurídica, que se vá em frente. Isso é fundamental para o país, mas não pode ser uma vontade política por si só. Isso, para mim, é uma questão de um pouco de decisão, ou seja, de que nós assumamos esse autocontrole. Não acho que é uma decisão que precisa ser tomada em vários âmbitos de poder, inclusive na Suprema Corte. Meus colegas estiverem de acordo, eu acho essa uma excelente frase para a gente amarrar a nossa conversa. Remete a uma semana atrás que a gente fez aquele programa com o Lênio aqui, né? Foi. No telão aqui na posição da Raquel, e não tinha acontecido o domingo. E a gente discutiu muito disso, do quanto esse ímpeto político para se ir atrás de Bolsonaro não poderia ser movido pelo revanchismo, teria que ser técnico e racional. A questão é que a irracionalidade dos extremistas mudaram esse tabuleiro. Não, Vai não, porque eu preciso passar para o próximo. Tá bem, não, e tem uma questão dos juízes, né? O Bolsonaro ficou 4 anos no estresse institucional contra o judiciário, que é quem, a rigor, irá julgá-lo. Você falou da minha formação jurídica, uma coisa que eu aprendi no direito, 5 anos aqui na PUC, no direito tudo pode. Hoje o advogado do Anderson falou, deram lá para ele o documento, ele andava e recebia muito documento. Eu estou vendo, não sei se o público em casa está acompanhando também, eu estou vendo a expressão da Raquel com essa tua frase. Duvido que ela concorde, no direito tudo pode. Mas, Raquel, nós estamos começando um novo programa. Ela disse, doutora, não é você pode construir argumentações. Se eu sou advogado do Anderson, eu vou construir uma... Se a senhora... Se qualquer advogado é contratado, você vai construir a defesa do Anderson. Ele vai lá e vai construir a defesa do Anderson. Mas se, no caso, ele estiver contra o Anderson, ele vai construir uma acusação contra o Anderson também, né? E neste caso, o que eu queria colocar é que a diferença é que o Bolsonaro e o bolsonarismo elegeram o judiciário como adversário, talvez o principal adversário ao longo dos 4 anos, e nessa construção jurídica de defesa e de acusação, quem vai julgar é o poder contra o qual o Bolsonaro elegeu como adversário. Raquel, presidindo esta corte, você tem a última palavra. Muito obrigada. Bom, queria só mais uma vez agradecer a oportunidade. Quanto a esse comentário, eu acho que o direito é baseado em disputa de razões, né? Não só que são também, estão colateralmente acopladas a narrativas, mas são disputas de razões. E aí acho que eu concordo, quando eu ri, eu sempre digo, não é que pode tudo, são 5 anos, eu digo aos meus alunos na FGV, são 5 anos para dizer que depende. Não é que pode tudo, é que depende. Mas são disputas de argumentos, né? Então é possível construir argumentos, mas é uma disputa de consistência do ponto de vista jurídico. A disputa política, ela está no outro plano. Então, assim, realmente a minha posição aqui é uma posição de alguém que também preza por esse limite dos critérios legais, constitucionais aplicados a todos, né? Independentemente da minha posição política aqui. Raquel Scalcon, advogada, professora de Direito Penal da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite. Volte sempre, Raquel. Boa noite, muito obrigada.